Olá! Vamos falar de América Espanhola e como a América Espanhola apareceu na prova de 2018 do Enem, na questão número 68, beleza? Então, vamos a mais uma questão corrigida aqui no canal. Vem comigo e vamos embora! O encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua. O resultado do combate. Por que a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em números aos adversários, lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? E aí, o que o Enem quer que você busque? Olha só. No contexto da conquista, certo? Conforme a análise apresentada, no texto, obviamente, uma das estratégias para superar as disparidades levantadas foi, vamos lá, então ele vai falar pra gente o seguinte, olha só, letra A, implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. Letra B, utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Letra C, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Letra D, introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. E letra E, comprar terras para enfraquecimento das teocracias autóctones. E aí, vamos lá. Vamos entender o seguinte, certo? Eu estou falando basicamente ali do encontro entre o novo e o velho mundo, eu estou falando ali da conquista da América Espanhola, certo? E eu estou falando tal dos povos pré-colombianos, que classicamente são quem pra gente? Incas, astecas e maias. Com uma diferença, na verdade, que quando os espanhóis chegam nesse novo mundo, certo? Nessa América, você não vai ter contato com os maias. Então, na verdade, o grande contato ali dos espanhóis são com incas e astecas, ok? E no caso do Cortés, com os astecas. E aí, vamos entender o seguinte, porque olha só, qual é a grande questão ali, ou seja, qual é a grande disparidade levantada pelo texto? Tá aqui, ó. Ele fala aqui, então, o seguinte, ó. Como explicar que Cortés, liderando, então, centenas de homens, beleza? Tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros. E aí, então, na verdade, essa é a disparidade que o texto mostra. Como é que pode, então, o espanhol, Cortés, dominar com centenas de homens, milhares de soldados, certo? Milhares de guerreiros do reino asteca. E aí vamos entender o seguinte, olha só. A primeira questão chave pra gente aqui, o primeiro ponto chave a ser discutido nessa questão, é a gente lembrar que não existe na América Espanhola apenas os povos pré-colombianos, certo? Eu tenho sim todo o esplendor dos incas, todo o esplendor dos astecas, mas eu tenho também povos muito ligados, por exemplo, que a gente conhece muito das tribos indígenas brasileiras, que tem obviamente a sua cultura, que tem obviamente o seu padrão, mas que não tem esse esplendor que a gente discute muito na questão dos pré-colombianos. E na verdade, a conquista da América por parte dos espanhóis, ela tem que ser entendida por alguns fatores. Então, por exemplo, eu tenho ali um fator que é fundamental, não deixa de ser uma certa questão religiosa. Num primeiro momento existiu ali um certo estranhamento por conta dos povos pré-colombianos, imaginando ali que os espanhóis fossem deuses que voltariam segundo as profecias de então. Outra questão fundamental, e essa é chave, é a questão da superioridade bélica. Sim, a arma de fogo era um elemento fundamental na conquista da América por parte dos espanhóis. Assim como, por exemplo, a ideia do cavalo, a existência do cavalo, do animal cavalo, certo? Então você tem aí, basicamente, a questão da questão religiosa, de você confundir os espanhóis com deuses, e você tem a questão bélica. Mas aí quando você olha para a opção, certo? E vamos lá, ele fala de missões cristãs entre comunidades submetidas, superioridade física dos mercenários africanos, rivalidades entre os povos nativos, vetores para a disseminação de doenças epidêmicas e comprar terras para as teocracias autóctones. Nada disso responde àquilo que a gente está falando aqui. Agora, lembra que eu falei para você, alguns minutos atrás, a ideia de que eu tenho N tribos, não necessariamente incas e astecas? Então, os incas e astecas, eles tinham o hábito de dominar outros povos, de dominar outras tribos que você tinha neste continente americano. E é exatamente aí que você vai resolver essa questão da disparidade numérica. O Cortés, ele vai conseguir convencer então a essas tribos dominadas pelos astecas a se unirem na luta com os espanhóis, no sentido ali de se libertar da dominação asteca. Pobre ilusão das tribos que seriam depois dominadas pelos espanhóis.
mas responde a questão do texto. Porque se a questão do texto está falando ali para a gente da disparidade numérica, a única opção que responde a isso, então, tem que ser a letra C, ou seja, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Beleza? E aí, então, fechamos mais uma questão aqui no canal, mais uma questão resolvida. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. E não esquece de curtir, compartilhar, indicar para todo mundo que você acha que o canal pode ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.